Temos connosco o professor João Piedade, que é coordenador do mestrado em Microbiologia Médica e que vem conversar convosco e apresentar este mestrado. Obrigada, professor, por estar connosco. Ok, muito obrigado. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas. Estou a ouvir aqui alguns nomes conhecidos e aos também que nos estão a seguir de fora. Portanto, como a professora Rosa acabou de fazer o favor de apresentar, o meu nome é João Piedade, aliás estão a vê-lo na tela, não é? E venho aqui então falar-vos um bocadinho, apresentar um bocadinho o mestrado em Microbiologia Médica e deixar algum tempo também para questões que eventualmente queiram colocar. Portanto, vou começar então por compartilhar a tela. Pronto, então é isso. Venho falar aqui um bocadinho então nesta manhã do dia aberto do IHMT, então do mestrado em Microbiologia Médica, fazer um bocadinho um resumo, uma resenha breve, qual é que é a origem deste ciclo de estudos e depois exatamente em que fase é que estamos agora no presente e provavelmente com as vossas questões também posso responder a algumas curiosidades que tenham para o futuro. Portanto, este ciclo de estudos, quando foi pensado e quando foi inaugurado, era bastante original no contexto da Universidade Nova de Lisboa e mesmo também no contexto português. Hoje em dia já é mais frequente haver ciclos de estudos que são co-organizados por várias unidades orgânicas das diferentes universidades. Mas na altura em que ele foi pensado, e já foi há mais de 20 anos atrás, a primeira edição aconteceu há 19 anos atrás, de facto era bastante original este conceito, de certa forma relativamente inovador aqui na área, no conceito português, digamos assim, no conceito português, porque reunia a coorganização de quatro unidades orgânicas distintas da Universidade Nova de Lisboa, e que estão aqui descritas. Portanto, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, no qual eu trabalho e que estou aqui a representar, a Faculdade de Ciências Médicas, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier e a Faculdade de Ciências e Tecnologia. Logo na primeira edição não reuniu as quatro, mas muito rapidamente na segunda edição já tinha, de facto, estas quatro unidades orgânicas em co-associação para realmente administrar, portanto, lecionar e organizar e coordenar o mestrado em Microbiologia Médica. Portanto, é um mestrado, obviamente, e penso que todos saberão que está devidamente registado, acreditado pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior. Aliás, estamos em fase agora, nós, mestrado em Microbiologia Médica e outros ciclos de estudos aqui do IHMT, realmente em fase de reacreditação para um período de 6 anos adicionais. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical, não sei se quem me está a ouvir tem conhecimento disso, mas é uma instituição já centenária, quer dizer, para lá de centenária. Há muito pouco tempo atrás, há cerca de uma semana e meia, comemorámos os 120 anos da fundação da instituição, não necessariamente com este nome, mas uma instituição que depois, com várias vicissitudes e várias alterações e reorganizações ao longo do tempo, veio dar origem, de facto, ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical que nós hoje conhecemos. Ele, de facto, é uma unidade orgânica da Universidade Nova, mas é muito mais antigo do que a própria Universidade Nova. Portanto, a Universidade Nova tem cerca de 50 anos, portanto, vão ver que a fundação do Instituto precede muito, realmente, a fundação da própria Universidade. Portanto, nós estamos aqui na zona entre Alcântara e Belém, não sei se todos conhecerão onde é que estamos, uma fotografia do IHMT, como eu agora vou passar a chamar, com o nosso patrono, que é o Garcia Dorta, que penso também que conhecerão a importância dele como fundador universalmente aceito, não é só Portugal que o considera, mas em termos universais como fundador da medicina tropical. Tem uma história muito interessante, não cabe aqui aprofundar muito, mas de facto ele é o patrono e por isso mesmo do IHMT, por isso mesmo que está aqui à entrada do campus do IHMT. Depois o mestrado é também, como eu já vos disse, assegurado, lecionado, co-organizado por outras 3 instituições da Nova, espalhadas por uma área geográfica até relativamente grande, espalhadas até por 3 concelhos diferentes da área metropolitana de Lisboa, mas não quer dizer isto que as pessoas tenham que andar a saltar no mesmo dia entre as 4 instituições, já depois, mais para a frente, já explico como é que a coisa funciona. A segunda instituição, de facto, além do IHMT, é a Faculdade de Ciências Médicas, portanto, ainda por enquanto sediada no centro da cidade, aqui estão a ver a sede no Campo de Mártires da Pátria, muito tradicionalmente ligada, obviamente, como toda a gente sabe, ao ensino da medicina, embora hoje tenham outras ofertas de licenciatura, de primeiro ciclo, e não só, de segundo e terceiro ciclo, como, por exemplo, Ciências da Nutrição, etc.
A terceira instituição, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, vulgarmente nós chamamos o ITQB, portanto, para simplificar, sediado já fora de Lisboa, portanto, no concelho de Oeiras. Vocês veem aqui uma fotografia, num sítio assim mais campestre, um bocadinho menos urbano, num campus que reúne outras instituições, portanto, um sítio bastante agradável, até um edifício relativamente novo, por comparação com o do IHMT e da Faculdade de Ciências Médicas, e, portanto, é o polo aqui do nosso mestrado fora da cidade mesmo, da capital. E, por fim, a Faculdade de Ciências e Tecnologia, também com um campus de grande dimensão, neste caso é realmente a unidade orgânica maior da Nova, sediado já no campus universitário da Caparica, portanto, do lado do Rio Tejo, no concelho de Almada, portanto, na Caparica, e sendo esta a quarta instituição, portanto, que assegura e coleciona também o mestrado em Microbiologia Médica. Em termos de cronologia, portanto, é um mestrado, como eu vos disse, que tem tem 19 anos, ele começou a ser pensado antes, como é lógico, todas estas coisas levam algum tempo a ser planeadas e pensadas, mas a primeira edição realmente foi no ano 2003, como vocês aqui estão a ver. Aconteceram até hoje 11 edições, portanto, estamos agora a preparar a 12ª, cuja abertura para candidaturas acabou de acontecer, portanto, na passada segunda-feira estão abertas as candidaturas para a 12ª edição. Portanto, houve até hoje 11 edições. Nos primeiros anos a periodicidade era bienal, ela passou recentemente a uma periodicidade anual, portanto, a frequência da abertura passa a ser anualmente feita, coisa que até há uns tempos atrás não era assim. Portanto, com várias 11 edições, como eu disse, vários coordenadores ao longo destes 19 anos de existência, muitos alunos inscritos, portanto cerca de 230 alunos, dos quais até agora cerca de 180 concluíram o seu mestrado, portanto até hoje orgulhamos-nos de ter atribuído, ou a Universidade Nova, ter atribuído cerca de 180 graus de mestre em Microbiologia Médica. Os principais benefícios objetivos deste ciclo de estudos. Portanto, a primeira que nos vem logo à cabeça, obviamente, fornecer uma formação sólida nesta área científica da microbiologia médica e fazer isso com base nas valências múltiplas nas diferentes áreas de especialização das 4 instituições co-organizadoras e estabelecer o mais possível sinergias entre elas. Embora sejam 4 unidades orgânicas, todas da Universidade Nova e todas com valências na microbiologia médica, elas têm todas as 4 perspectivas um pouco distintas sobre a microbiologia médica. Há aqui competências mais relacionadas com as áreas mais fundamentais da ciência, competências mais relacionadas com áreas aplicadas, competências relacionadas mais estritamente com a microbiologia médica, até com uma ligação hospitalar e laboratorial, análises clínicas, por exemplo. Portanto, tentamos sempre, obviamente, a potenciar estas diferenças que são enriquecedoras dentro da área científica da microbiologia e fornecer, então, o melhor possível essa formação com uma base bastante mais alargada. Portanto, tentamos com isso desenvolver competências numa perspectiva multidisciplinar, não só no sentido de atualizar e de responder às necessidades formativas de pessoas com formação de primeiro ciclo nas ciências da vida e da saúde, sensu lato, mas também indo encontro à necessidade de atualização de profissionais com necessidades de atualização, por exemplo, em áreas mais específicas como o diagnóstico microbiológico e laboratorial. Terceira ideia-chave, habilitar, obviamente, para a investigação, portanto, desenvolver, embora seja um conceito lato este, não é? Desenvolvimento e inovação, e aí damos um enfoque particular, embora haja várias vertentes que são aqui exploradas, depois vão ver como é que o programa de estudos é planeado e como é que isso pode ser feito, mas com um enfoque particular na área da microbiologia molecular aplicada à microbiologia médica. Finalmente, preparar com uma base científica o mais sólida possível, portanto, o prosseguimento da formação académica, para quem, obviamente, quer prosseguir para um terceiro ciclo de formação, nomeadamente entrando num curso de doutoramento. E muitos dos nossos estudantes, não exclusivamente essa a via, mas muitos dos nossos estudantes, de facto, enveredam depois por um terceiro ciclo de formação e iniciam um doutoramento em áreas ou mesmo estritas da microbiologia ou áreas paralelas à microbiologia. Destinatários, quem são? Então, todos os licenciados e titulares de habilitação na grande área das ciências da vida e da saúde. E aí nós temos alguns primeiros ciclos / licenciaturas a que realmente especificamos, como as biologias, nas diferentes vertentes das ciências biológicas que existem nas faculdades portuguesas, que sabem que são muitas.
as ciências farmacêuticas, a enfermagem, a medicina veterinária, mas não fechamos necessariamente a estas 5 opções que aqui estão especificadas. Portanto, pode haver outras, e tem havido outras áreas de formação de primeiro ciclo que, após a avaliação da Comissão Científica, são admissíveis para estudantes do mestrado em microbiologia médica, e tem havido outras pessoas licenciadas noutras áreas. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, das ciências biomédicas, uma licenciatura relativamente recente aqui em Portugal, ou, por exemplo, a engenharia biotecnológica. Depende, obviamente, do estudante, depende do seu currículo vitae, depende, obviamente, do seu plano curricular e, obviamente, das classificações obtidas, do local de onde vem, etc. Portanto, não fica fechado a estas 5 possibilidades que vocês aqui estão a ver. O numerus clausus é 24 vagas, portanto, ele funciona no máximo com 24 estudantes. Posso dizer que temos tido, felizmente, uma procura bastante elevada, portanto, não é um mestrado em que seja necessariamente super fácil, se é que eu posso pôr assim, desta forma, a entrada. Portanto, temos sempre cerca de 3 vezes mais candidatos, à volta de 60, 70 candidatos. Portanto, isso também, obviamente, nos deixa felizes, é sinal que estamos a trabalhar relativamente bem, pelo menos, e, portanto, o numerus clausus é este, e embora hoje em dia, como temos essa oferta anual, temos também a noção de que podemos dar mais oportunidades às pessoas que não conseguem logo serem admitidas a primeira vez que concorrem. O horário é um horário pós-laboral, portanto é relativamente fácil para pessoas que têm atividades laborais, desde que obviamente possam disponibilizar o período entre as 16 e as 20, de segunda à quinta-feira. Portanto, não há atividades letivas às sextas-feiras, portanto, deixamos para atividades de estudo autónomo, atividades de orientação tutorial, de realização de trabalhos, etc. Portanto, só ocupamos 4 dias da semana, entre as 16 e as 20. A propina é 5.000 euros, portanto, 2.000 de total, portanto, os 2 anos, 2.500 euros anual, mas há possibilidade de pagamentos faseados, portanto, há alguma facilidade deste pagamento ser efetuado, que depois depende um bocadinho também das circunstâncias de cada uma unidade orgânica. Já vou explicar que a coordenação é rotativa, não é? Que cada edição é coordenada por uma das 4 unidades orgânicas da nova. Os faseamentos não são necessariamente iguais, mas todas têm possibilidades de pagamento faseado. Como é que depois o mestrado como é que é feita a gestão? Portanto, há uma comissão científica, não vos vou obviamente começar com os nomes, portanto tem representantes das 4 unidades orgânicas, somos 11 agora, nesta edição. Tentamos também que sejam representativos de várias visões da microbiologia, portanto há professores, há pessoas da carreira de investigação, pessoas mais relacionadas com a prática clínica ou de laboratorial associada à prática clínica, pessoas mais das áreas mais de ciência mais pura ou mais aplicada à biotecnologia, etc. Então tentamos que haja aqui uma diversidade também grande de visões, porque pensamos que isso também é enriquecedor. Desta comissão científica é nomeado sempre um dos elementos para fazer então a coordenação, que vai sendo rotativa, dependente da edição, vai mudando de instituição para instituição à medida que as edições se vão sucedendo. No próximo ano letivo temos uma inovação, estamos agora também numa fase de alteração de regulamentos, que estão praticamente, espero eu, na fase final desse processo, que tem sido um processo longo. Até agora não tínhamos tido comissão pedagógica, embora os estudantes fossem sempre ouvidos, são sempre ouvidos até porque na nova há implementado um sistema de qualidade, de monitorização de qualidade, em que os estudantes são convidados a responder um inquérito após o término de cada unidade curricular, onde avaliam várias vertentes das unidades curriculares, a própria unidade em si, a coordenação, os docentes que participam, etc. Mas pensámos que seria melhor, além deste processo que já existe e que é universal para as unidades curriculares todas da Universidade Nova de Lisboa, ir um pouco mais além e instituir uma comissão pedagógica. A comissão pedagógica então vai ter um grupinho bastante mais pequenino do que a comissão científica, obviamente deve-se dedicar mais a aspectos mais pedagógicos e menos de decisão científica. É uma comissão paritária, portanto 2 estudantes e 2 professores, constituída pelo coordenador, outro membro da comissão, e depois 2 representantes dos estudantes eleitos pela turma, e esperamos, o processo é longo, penso eu, prestes a terminar na publicação do Diário da República, que a publicação do novo regulamento traga, portanto, esta possibilidade, com uma participação mais efetiva, mais formal dos estudantes realmente nas decisões que tomamos em termos pedagógicos. O plano curricular, portanto, ele é dividido em 2 anos, como quase todos os planos de mestrado aqui em Portugal, como sabem. Há umas exceções, mas basicamente são praticamente todos 2 anos. Um primeiro ano dedicado ao ano curricular, portanto, com unidades curriculares. Um segundo ano dedicado à parte laboratorial, portanto, onde a pessoa desenvolve
seu trabalho laboratorial para apresentar, portanto, para preparar depois a sua dissertação de mestrado em microbiologia médica. Depois, no primeiro ano, portanto, por cada ano vale 60 ECTS, portanto, este é um ciclo que vos confere 120 ECTS. O primeiro ano divide em 2 semestres, o primeiro semestre tem 8 unidades curriculares que vêm aqui discriminadas fixas, portanto, elas são obrigatórias para todos os estudantes, nem todas valem, obviamente, o mesmo, portanto, tem atribuição de ECTS diferente, que depois, como também sabem, se refletirá, obviamente, na carga de trabalho, no tempo presencial e na carga de trabalho que vos propomos para fazer. Estas unidades curriculares obrigatórias, como podem ver aqui pelos exemplos, os exemplos não são mesmo os nomes, que são estas 8, são dirigidas para nivelar um pouco os graus que são heterogéneos à partida de conhecimento sobre a microbiologia médica que todos os estudantes que são admitidos nos trazem, não é? Portanto, como há uma diversidade, e há sempre uma grande diversidade de formações de primeiro ciclo, a ideia aqui é realmente fornecer, para além, obviamente, das bases que são necessárias para depois podermos desenvolver um pouco nas unidades curriculares que vêm a seguir, e depois a pessoa poder decidir qual é a linha que quer implementar para o seu próprio trabalho de tese, mas de facto aqui a ideia é realmente nivelar o mais possível os conhecimentos prévios para que toda a gente parta para o segundo semestre com uma base mais ou menos equitativa, que nós consideramos como mínima e suficiente para depois ter os instrumentos para conseguir voar um bocadinho mais longe. Então temos aqui, só para dar como exemplos, por exemplo, as que são mais pesadas, entre aspas, as que têm mais ECTS, portanto, a introdução à microbiologia genética microbiana, que é a tecnologia da DNA recombinante, depois a bacteriologia médica e a virologia médica, que não poderia deixar de ser, sendo obviamente um mestrado em microbiologia médica. Mas temos depois também outras opções, como imunidade, infecção, uma introdução à micologia, prevenção e terapêutica, uma abordagem relativamente sucinta à epidemiologia e à bioestatística, e depois questões de bioética, segurança laboratorial e garantia de qualidade. No segundo semestre, o programa é pensado para ser bastante flexível, portanto há 5 fases distintas a que nós chamamos unidades curriculares opcionais 1, 2, 3, 4 e 5, em que os estudantes podem escolher entre cada um destes 5 períodos uma de 3 possibilidades. Portanto, o segundo semestre é completamente de seleção, portanto, opção, portanto não há nada que seja obrigatório. E temos aqui na edição que está agora a ser preparada, que eu há bocado mencionei que já está aberta até para candidaturas, a que vai iniciar-se em setembro próximo, o cardápio dessas opcionais. Portanto, elas não são todas em simultâneo, portanto, a cada um dos períodos tem três ofertas e o estudante tem que escolher uma dessas 3. Em princípio, a liberdade é mais ou menos total, portanto, não é total no sentido que há números clausos, portanto, não pode ser toda a turma dos 24 de escolher apenas uma destas opções em cada um dos períodos, mas normalmente os estudantes acabam por se entender entre si e fazem uma seleção mais ou menos equitativa entre estas 3 opções, que é em cada uma dos 5 períodos temporais. E aqui temos opções bastante diversas, que obviamente refletem claramente as perspectivas de cada uma das 4 unidades orgânicas, portanto, são oferecidas pelas 4 unidades orgânicas e refletem claramente as opções de cada uma delas, os interesses mais científicos de cada uma delas, as áreas em que as pessoas trabalham, etc. Portanto, há aqui várias possibilidades, desde opções um bocadinho mais de ciência mais pura, por exemplo, desenvolvimento de patogénios e micro-organismos, coisas mais aplicadas, sei lá, tuberculose e micobactérias atípicas ou infecções sexualmente transmissíveis, abordagens mais moleculares, por exemplo, epidemiologia molecular do HIV ou biologia molecular das bactérias patogénicas. Portanto, não vou estar a discriminar todas as 15, mas de facto há aqui opções diferentes que depois, obviamente, do primeiro semestre o aluno vai ter a possibilidade de selecionar e decidir. Obviamente estamos aqui também para os ajudar a decidir, dependendo do percurso que acharem que é mais adequado e que é aquele que gostarem mais de fazer depois para a sua tese no segundo ano. O segundo ano, portanto, é uma componente laboratorial, portanto, onde se prepara, como todos sabem também, uma dissertação original para a obtenção do grau de mestre. Os estudantes são livres de escolher o local onde querem fazer a sua tese, portanto, é sempre oferecido uma listagem grande, normalmente grande, muito superior às 24 vagas, de possibilidades de ofertas temáticas para teses de mestrado, que são oferecidas pelos diferentes
elementos da comissão coordenadora ou pelos diferentes docentes ou colegas que trabalham com estes docentes nas 4 instituições, mas os estudantes também são livres de fazer a sua tese noutras até fora da Universidade Nova, até fora de Portugal. Temos tido alguns exemplos desses, não são muito frequentes, mas temos tido em cada ano 1 ou 2 pessoas que fazem fora até de Portugal. Depois há requisitos, obviamente, um bocadinho diferentes para os estudantes que querem fazer fora da Universidade Nova, mas é perfeitamente realizável, portanto não fiquem com a ideia que há uma obrigatoriedade de desenvolver a tese nas 4 unidades orgânicas organizadoras do mestrado. Dentro da Nova pode ser nessas 4, pode ser dentro da Nova, fora dessas 4, pode ser fora da Nova ou até fora do país. Em termos de calendário escolar, portanto, ele é fornecido, aqui é um exemplo, do ano letivo 2020-2021, ele inicia-se no final de setembro, portanto é um curso que tem um início relativamente cedo aqui para os hábitos portugueses, diria assim, então, normalmente na penúltima semana de setembro e prolonga-se até mesmo julho, portanto, e as férias académicas, portanto, são agosto e depois agosto todo, muitas vezes também a primeira semana de setembro, mas isso depende depois do ano letivo e dos feriados e dessas vicissitudes. Portanto, ele é fornecido no início do ano, portanto, as pessoas que forem admitidas sabem logo no início qual é o calendário para todo o ano letivo, portanto, exatamente como é que as unidades curriculares vão sucedendo, qual é os períodos de estudo, tem logo no início do ano letivo as marcações das avaliações, podem ser exames formais ou outro tipo de avaliações, que são aqui os quadradinhos vermelhos. Portanto, o estudante no início fica a conhecer imediatamente todo o calendário para o ano letivo, portanto pode planear com muita antecedência a sua vida. Se for uma pessoa que trabalha, obviamente isso pode ser muito relevante, considerando sempre que as sextas-feiras, obviamente, tirando nas avaliações, são dias sem aulas, e que tentamos sempre, mas isso depende muito de ano civil para ano civil, que os feriados nos calham, etc., ter alguns dias intermédio entre as unidades curriculares para as pessoas poderem, obviamente, estudar e preparar-se para as diferentes avaliações. Finalmente, em termos de saídas profissionais, temos a ideia, portanto, infelizmente em Portugal as estatísticas não são muito, penso eu, na opinião pessoal, não são assim muito fiáveis, digamos assim, para nós termos a ideia concreta qual é depois da pessoa obter o grau em microbiologia médica, qual é que é depois a empregabilidade concreta que esse ciclo vai permitir durar ou manter, ou o que seja, mas temos ideia, com conversas informais que temos com os nossos ex-alunos, e vamos mantendo relações com muitos deles, não é? Que depois uns deles acabam por fazer até uma rede que nós continuamos a seguir, pessoas que vão para fora de Portugal, ou mesmo dentro de Portugal se vão arranjando ocupações e empregos em vários locais, e nós depois vamos tendo essa ideia, esse feedback, e de facto temos a noção que realmente esta formação avançada em microbiologia médica é uma enorme mais-valia para a possibilidade de aumentar a empregabilidade na área, se a pessoa obviamente quiser manter-se na área da microbiologia, sensu lato, obviamente sem estreitar aqui muito o conceito. Portanto, na maior parte, disse-vos há pouco, uma parte considerável, não necessariamente a maior parte, mas uma parte considerável dos estudantes prossegue a sua formação académica, fazendo então, iniciando então um curso de doutoramento, portanto, através da relação do terceiro ciclo de formação, mas também temos ideia de muitas pessoas que acabam por não prosseguir logo, acabam por concorrer a bolsas ou outras formas de pagamento na área da investigação e desenvolvimento em um ambiente mais académico, em instituições mais ligadas à saúde, por exemplo, à saúde humana, ou mesmo relacionado com a medicina veterinária. Depois temos ideia também que muitos dos nossos estudantes ganham competências e mais-valias que lhes permitem ganhar alguma competitividade, por exemplo, ao nível dos laboratórios de análises clínicas e de saúde pública, empresas farmacêuticas, não só a nível da produção, embora em Portugal não seja uma área extremamente desenvolvida, mas temos algum feedback que isso tem acontecido, ou também, por exemplo, na área da comercialização. As empresas na área da biotecnologia, sensu lato outra vez, microbiológica, farmacêutica, alimentar, etc., também poderão ser boas possibilidades para as pessoas que acabam por obter o grau de mestre em microbiologia médica, e depois no sentido não tão relacionado, mas eventualmente ganhando alguma bagagem técnica e científica, também não seria de excluir a possibilidade de vir a trabalhar em instituições ou organizações da área de saúde pública, no sentido um bocadinho mais genérico. E pronto, era isto que eu tinha para vos apresentar, e muito obrigado pela atenção, portanto, estou disponível para responder a questões agora ao vivo, se quiserem colocá-las,
Eu penso que ainda temos 5 minutos e depois, que não tivermos tempo de responder a todas, fica o meu e-mail, portanto é fácil, sou João Piedade, portanto é JP e depois o domínio do IHMT, ou então tem mais informação escrita sobre os diferentes mestrados, nomeadamente mestrado de Microbiologia Médica, no próprio site do IHMT. Ela, neste instante que eu estou a falar, não está ainda totalmente atualizada para o ano letivo que vem, mas muito brevemente eu conto ter a oportunidade de o fazer, portanto aqui uns poucos dias já de estar lá toda a informação direitinho respeitante à 12ª edição do mestrado em Microbiologia. Pronto, e muito obrigado. Portanto, estou aberto a questões, Rosa, não sei se é isso que é suposto, certo, não é? Sim, obrigada, professor João Piedade. Todos os colegas que quiserem, todos os presentes, podem colocar as questões, por favor. É isso. Obrigado, Rosa. Pois, estou aqui a tentar ver aqui a questão do Aquilino Gomes, que pergunta, depois de concluir o curso, no caso específico do enfermeiro, em que pode trabalhar mais com essa valência. É assim, obviamente que o sítio onde se pode trabalhar é sempre muito determinado pela área da licenciatura, do primeiro ciclo. Portanto, se é uma pessoa licenciada em enfermagem, há de ser, obviamente, em termos mais estritos relacionado com a enfermagem. Agora, não exclui. Se a pessoa quiser fazer um reset da sua atividade profissional, quiser mudar, como se costuma dizer, de vida, não possa vir a fazer. Aliás, até vou partilhar um exemplo de uma aluna que eu fui o orientador de tese de mestrado. Era uma enfermeira, exatamente como o Aquilino, que estava numa fase em que queria mudar um bocadinho a sua atividade laboral e achou que era uma boa opção fazer aqui o nosso mestrado e acabou por ficar muito entusiasmada com aquilo que aprendeu e abandonou a enfermagem e depois foi fazer outro tipo de ocupação, acabou por passar depois por uma segunda licenciatura e hoje não faz nada que seja realmente a enfermagem que ela que tinha sido o primeiro ciclo que tinha abraçado. Mas é assim, obviamente que é terminado pelo primeiro ciclo, mas pode sempre com o segundo ciclo obtido na área da microbiologia tentar outras opções mais relacionadas com a investigação, por exemplo, mais relacionadas com, por exemplo, a atividade laboratorial de análises clínicas, embora seja mais complicado porque há requisitos legais que as pessoas têm que fazer essas análises, têm que ter também licenciaturas e formações adequadas. Portanto, tudo depende, obviamente, do tipo de abordagem que a pessoa depois quiser vir a fazer, mas é muito determinado, obviamente, pela licenciatura, como é lógico. Não é? Mas para responder um bocado mais específico, é basicamente o meu último diapositivo, não é? Tinha lá várias opções que poderiam ser exploradas. Pronto, agora estou a ver aqui uma pergunta do Edio, que está em Moçambique, e que pergunta se há a possibilidade de fazer o curso à distância. Não, infelizmente não há. Portanto, infelizmente quer dizer, isto é um advérbio um bocadinho perigoso. Eu pessoalmente até gosto que seja presencial, mas pronto, para quem está fora e não se pode deslocar para Lisboa, pode ser obviamente complicado vir a deslocar-se para Lisboa. Mas nós todos, eu em particular e os meus colegas, penso que falo por todos eles, valorizamos muito o contacto face a face. Portanto, aliás, ficamos muito deprimidos, entre aspas, quando tivemos que passar tudo por via da pandemia para à distância, porque acho que perdemos várias coisas, e nomeadamente as aulas práticas laboratoriais, não é? Eu, por acaso, não vos expliquei isso, mas uma das coisas que gostamos muito, aliás, é por isso também que a propina é um bocadinho mais elevada do que muitas outras ofertas aqui em Portugal de mestrados, é porque temos muitas aulas presenciais laboratoriais. Então, isso, com o à distância, claro que há alternativas de tentar minorar um bocadinho a perca da relação laboratorial, mas perde-se muita coisa. Então, por isso mesmo, nós tentamos manter, e é uma das nossas bandeiras, manter realmente o curso presencial. Pronto, o Francisco Jacinto pergunta basicamente a mesma coisa, portanto eu já respondi, pergunta se é possível fazer à distância para os Palopes, pois não é possível fazer. Portanto tem que se deslocar mesmo até Lisboa. Mas é interessante, porque vão conhecer 4 unidades orgânicas, vão andar a deslocar-se entre vários locais, têm perspectivas distintas, têm muita coisa interessante presencialmente para aprender, mas de facto pode ser uma menos-valia para quem não se pode deslocar para Lisboa, como é lógico. Temos tempo ainda para outra questão? Se não há mais nenhuma, Rosas, acho que já respondi. Obrigada, Pronto, então, Rosa. a todos. Obrigada, Obrigado, professor João Piedade.